A base militar parecia viver uma rotina comum, com os soldados rindo alto no pátio e jogando cartas como se a guerra lá fora fosse apenas um boato distante. Mas naquele dia, um acontecimento silencioso mudaria o destino de todos. Entre eles, uma mulher caminhava discretamente, sua presença quase invisível, como se fosse apenas mais uma sombra perdida entre uniformes gastos e botas enlameadas. Ela mantinha os olhos baixos, carregando caixas pesadas sem reclamar, como se sua função fosse apenas obedecer e sumir. Poucos realmente notavam sua força ou sua postura disciplinada, e os que percebiam preferiam ignorar. Era vista como frágil demais para um ambiente brutal, uma presença deslocada em meio a homens acostumados a impor respeito pelo grito e pela violência. Mas a verdade é que por trás daquele olhar calmo escondia-se um segredo que jamais poderia ser subestimado. O destino dos que zombaram dela seria selado muito em breve, e nenhum deles teria a chance de se preparar. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like, porque histórias assim você não vai querer perder. Os comentários começaram como sussurros, pequenos venenos espalhados pelos corredores do quartel, dizendo que ela só estava ali por conveniência ou favoritismo, não por mérito. Alguns riam quando a viam treinar sozinha, como se cada soco, cada flexão, cada corrida fosse apenas uma imitação patética do que os verdadeiros soldados faziam. Aquela zombaria constante crescia como um coro, alimentando a crueldade dos mais jovens e a arrogância dos veteranos que achavam saber de tudo. Eles nunca perguntaram de onde ela viera, nunca buscaram entender as marcas silenciosas gravadas em sua pele e mente. A cada insulto, ela apenas respirava fundo e continuava, como se acumulasse em silêncio uma energia invisível prestes a explodir. A paciência dela não era fraqueza, era uma espera calculada. Ninguém imaginava que o preço daquela provocação seria mais alto do que poderiam suportar. Numa manhã chuvosa, 3 soldados decidiram ir além das palavras e transformar as piadas em humilhação física. Cercaram-na no refeitório vazio, empurrando-a contra a parede com sorrisos de desprezo, convencidos de que ninguém os impediria. O barulho das bandejas caindo ecoou como um alerta, mas ninguém se levantou para intervir. Os veteranos fingiram não ver, e os novatos riram baixinho, como cúmplices do espetáculo cruel. Ela permaneceu imóvel, seus olhos fixos em cada um deles, registrando rostos, movimentos, fraquezas. Por fora, parecia apenas uma vítima resignada. Por dentro, era como se um relógio invisível começasse a marcar a contagem regressiva para a queda deles. A dor que sentia naquele instante não era física, era o peso da lembrança de tudo que já suportara antes. Quando o primeiro golpe veio, um soco maldoso no ombro, ela cambaleou de leve, mas não reagiu. O segundo a empurrou para o chão, espalhando comida e risadas pelo chão do refeitório. Cada gesto deles parecia pequeno diante do que viria, mas para eles era apenas diversão. Uma forma de reafirmar a falsa superioridade. Um dos soldados chegou a dizer em voz alta que aquela mulher jamais teria lugar no campo de batalha, arrancando aplausos de escárnio dos que assistiam. Ela não respondeu, apenas limpou o rosto com calma, os olhos ainda ardendo com um fogo silencioso. A sensação que ela transmitia era estranha, como se tivesse certeza de que aquilo não acabaria ali. E realmente não acabaria. Naquela noite, sozinha em seu alojamento, ela retirou debaixo do colchão um caderno velho, amassado pelo tempo, com páginas cheias de anotações e estratégias. Ali estavam registros de treinamentos, missões secretas e até táticas de combate que poucos no quartel conheceriam. Ela havia passado por guerras que ninguém imaginava, operações classificadas que jamais constariam em relatórios oficiais.
mas escolhera se calar, vestir-se de invisibilidade e esperar. O motivo? Porque às vezes a arma mais letal não é a que dispara primeiro, mas a que sabe quando atacar. Os que riram dela naquela manhã jamais entenderiam até ser tarde demais. O dia seguinte começou com a mesma rotina, mas algo invisível pairava no ar. A mulher caminhava com passos lentos, observando cada detalhe do ambiente, como se estivesse traçando um mapa mental. Soldados treinavam no campo aberto, mas não perceberam que estavam sendo analisados. A chuva havia transformado o chão em lama, mas para ela cada pegada, cada movimento deixado ali tinha um significado oculto. O que parecia apenas uma soldado esquecida, na verdade, era uma mente tática funcionando a todo vapor. A vingança não seria apenas um ato de raiva, mas uma lição que ecoaria por muito tempo. Na hora dos exercícios de tiro, quando todos se alinharam, ela silenciosamente pediu para participar. Alguns gargalhava, outros incentivaram apenas para se divertir com a possível vergonha. O instrutor, cansado da situação, autorizou sem dar importância, já esperando o fracasso. Mas quando ela pegou o rifle, seus movimentos foram precisos, quase elegantes, como se tivesse nascido para aquilo. O primeiro disparo acertou o alvo em cheio. Depois o segundo e o terceiro, todos impecáveis, deixando o campo em silêncio. Aquela plateia de zombadores agora se contorcia em surpresa, sem entender o que estavam testemunhando. O silêncio não durou muito. Um dos mais arrogantes tentou justificar o que viu, dizendo que tinha sido sorte, que qualquer um poderia ter feito o mesmo. Riram nervosos, tentando recuperar a falsa confiança que haviam perdido em segundos. Mas a cada novo disparo, ela desmontava as máscaras deles, revelando quem realmente tinha preparo ali. Aquilo não era apenas tiro, era arte, era disciplina acumulada por anos em batalhas que ninguém mais ousava recordar. Os veteranos se entreolhavam, desconfortáveis, porque agora compreendiam que talvez tivessem mexido com alguém que não deveriam. Ainda assim, a arrogância insistia em sobreviver. Eles a desafiaram para testes físicos, certos de que sua força e resistência não estariam à altura. E ela aceitou, sem hesitar. Cada corrida, cada flexão, cada obstáculo superado era como um golpe invisível contra o orgulho deles. Quanto mais tentavam derrubá-la, mais ela se erguia, demonstrando que sua força não vinha apenas dos músculos, mas da determinação forjada no fogo da sobrevivência. Aquela mulher era um espelho que refletia as fraquezas de cada um, e eles odiavam o que viam. Ao final do dia, quando todos estavam exaustos, ela permanecia firme, respirando controladamente, sem demonstrar cansaço. O silêncio do quartel era sufocante, como se todos estivessem presos na mesma dúvida. Quem realmente era aquela mulher? Alguns começaram a cochichar que havia algo oculto em sua história, outros evitavam encará-la nos olhos. Mas a verdade ainda estava apenas começando a emergir. O castigo por tê-la menosprezado estava se aproximando, e nenhum deles tinha ideia da intensidade do que estava por vir. Na manhã seguinte, o clima no quartel parecia estranho, pesado, como se pairasse no ar uma pergunta sem resposta. Aquela mulher, antes alvo de piadas e desprezo, agora despertava olhares de curiosidade e desconfiança. Ninguém entendia como alguém que fingia ser apenas mais uma recruta pudesse demonstrar tanta habilidade em pouco tempo. Os mais arrogantes tentavam disfarçar o incômodo, mas os cochichos aumentavam pelos corredores, espalhando rumores cada vez mais ousados. Alguns diziam que ela vinha de uma família militar importante, outros acreditavam que tinha sido treinada secretamente fora do país. Mas a verdade era muito mais profunda e perigosa do que qualquer especulação. Enquanto os outros se ocupavam em falar,
Ela se mantinha em silêncio, cumprindo cada ordem com disciplina impecável. Não havia arrogância em seus gestos, apenas a firmeza de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Cada movimento era calculado, cada passo parecia parte de um plano invisível que ninguém mais enxergava. E era justamente isso que deixava todos ainda mais desconfortáveis. Porque, no fundo, cada soldado sabia que estava diante de alguém que não apenas sobrevivia à pressão, mas que a dominava. Era como se o quartel inteiro tivesse se tornado uma arena silenciosa, onde cada olhar trocado era um duelo prestes a explodir. Os 3 soldados que haviam iniciado as agressões começaram a se sentir acuados. O que antes era riso, agora se transformava em inquietação, como se pressentissem que haviam cruzado uma linha perigosa. Tentavam manter a pose diante dos outros, mas já não dormiam tranquilos, acordando suados com pesadelos recorrentes. Era como se a simples presença dela fosse suficiente para lembrá-los do erro que cometeram. E a cada dia que passava, essa tensão crescia como uma sombra que os sufocava. Durante um exercício de campo, o destino resolveu expor ainda mais as diferenças entre eles. A chuva castigava o terreno enlameado, tornando cada passo um desafio, cada obstáculo uma armadilha. Os soldados lutavam para manter o equilíbrio, escorregando e praguejando contra as condições, mas ela avançava com precisão quase sobrenatural. Carregava o peso como se fosse leve, escalava como se o terreno fosse familiar, e sua resistência parecia inesgotável. Cada vez que ela superava um obstáculo, os outros se entreolhavam com a sensação amarga de derrota. A humilhação que antes era dela começava a se inverter lentamente, e eles não sabiam lidar com isso. Foi nesse momento que um dos oficiais veteranos decidiu testar seus limites de propósito. Colocou-a na frente da tropa para liderar uma marcha forçada, acreditando que ela cairia em desespero diante do peso da responsabilidade. Mas, para a surpresa de todos, ela não apenas conduziu a marcha, como manteve o ritmo firme, incentivando até os que estavam prestes a desistir. Seu tom de voz não era autoritário, mas transmitia uma confiança que contagiava. E quando a tropa inteira terminou o percurso, exausta, porém unida, ficou claro para todos que havia nascido ali uma liderança que ninguém poderia negar. Os comentários nos alojamentos se intensificaram naquela noite. Agora, já não era apenas sobre a força dela, mas sobre o efeito que causava em todos. Os mais jovens passaram a vê-la como exemplo, imitando sua disciplina silenciosa. Os veteranos envergonhados começaram a evitar confrontos diretos, temendo serem expostos ainda mais. Mas os 3 soldados que a haviam agredido não aceitavam perder espaço. A arrogância deles os impedia de admitir a derrota, e assim, um novo plano começou a ser tramado nas sombras. Queriam humilhá-la de novo, desta vez de uma forma definitiva, sem testemunhas que pudessem aplaudir. Enquanto isso, ela continuava a escrever em seu caderno antigo, anotando detalhes do dia, reflexões sobre estratégias e observações sobre os soldados ao seu redor. Para ela, cada gesto deles era previsível, cada ataque era fácil de antecipar. Não porque tivesse um dom sobrenatural, mas porque conhecia a natureza humana melhor do que ninguém. Já tinha visto a crueldade se repetir muitas vezes em diferentes campos de batalha, e sabia que, no fim, sempre eram os mesmos erros. A paciência dela era a arma mais afiada, e a cada página escrita, o destino dos que a desprezaram se selava ainda mais. Numa noite silenciosa, enquanto o quartel dormia, os 3 soldados decidiram agir. Esperaram até que os corredores estivessem vazios e o guarda noturno distraído. Invadiram o alojamento dela com intenções sombrias, acreditando que finalmente a calariam. Mas ao abrirem a porta, não encontraram medo, e sim uma mulher já em pé, aguardando-os como se soubesse de cada passo que dariam.
O choque inicial os desarmou por segundos, mas logo voltaram à arrogância, rindo nervosos, tentando esconder o desconforto. Só que agora não estavam diante de uma vítima, mas de uma predadora pronta para revelar do que era capaz. O que se seguiu foi rápido demais para eles compreenderem. Um movimento preciso derrubou o primeiro. Um golpe certeiro fez o segundo perder o ar. E o terceiro mal teve tempo de reagir antes de ser imobilizado. O alojamento, antes silencioso, agora ecoava, com respirações ofegantes e gemidos de dor. Ela não gritou, não demonstrou raiva, apenas aplicou cada técnica com frieza cirúrgica. Aquilo não era um ataque impulsivo, mas a execução de anos de treinamento guardado em segredo. Quando terminaram, os três estavam no chão, derrotados e humilhados de uma forma que jamais esqueceriam. Na manhã seguinte, o quartel inteiro ficou em choque ao vê-los cambaleando, cheios de hematomas, sem coragem de explicar o que realmente havia acontecido. Inventaram desculpas, dizendo que haviam caído durante o treino noturno, mas ninguém acreditou completamente. Os olhares agora se voltavam ainda mais para aquela mulher enigmática, que caminhava pelo pátio como se nada tivesse acontecido. E foi nesse momento que os rumores começaram a tomar uma nova forma. Talvez ela não fosse apenas uma recruta, mas alguém enviado para observar, avaliar ou até punir. O medo e o respeito se misturaram, transformando o quartel em um lugar de silêncio desconfortável. Os dias que se seguiram foram de tensão crescente, como se todos estivessem esperando algo inevitável. O quartel parecia respirar em silêncio. Cada passo ecoava mais alto. Cada olhar carregava dúvidas não ditas. Aquela mulher, antes invisível, agora era o centro de toda a atenção. Mas o que ninguém sabia era que sua presença ali tinha um propósito muito maior do que apenas sobreviver àquele ambiente hostil. Cada detalhe anotado, cada reação observada, fazia parte de um relatório secreto que ela preparava para alguém acima da hierarquia visível. Uma noite, enquanto os soldados dormiam, ela foi chamada discretamente à sala de comando. O coronel, de expressão dura, estava à sua espera. Sem rodeios, colocou sobre a mesa um dossiê com documentos confidenciais e uma pasta marcada com um selo que poucos ousariam tocar. Disse apenas: "Está na hora." Aquela frase curta foi suficiente para confirmar o que até então era apenas suspeita. Ela não era uma recruta qualquer, mas uma agente infiltrada, enviada para avaliar a disciplina, a corrupção e a violência, dentro do quartel Asterisk. No entanto, o coronel não era seu aliado, e sim parte do problema. Havia ignorado repetidas denúncias de abusos, permitindo que um ambiente de medo e arrogância florescesse. Agora, acreditava que poderia manipulá-la, oferecendo vantagens em troca de silêncio. Mas ele subestimou a determinação de alguém que tinha visto a guerra de perto e que carregava em si cicatrizes que jamais seriam apagadas. A resposta dela foi um olhar frio, seguido da frase que ecoaria por toda a base: "Eu não fui enviada para me calar, mas para expor." Asterisk, a revelação caiu como uma bomba. Em menos de uma semana, inspetores chegaram ao quartel, revisando documentos, interrogando soldados e anotando cada detalhe. Os três agressores, antes arrogantes, agora tremiam ao perceber que estavam sob investigação. O coronel tentava manter o controle, mas sua autoridade desmoronava diante da pressão externa. A base, que sempre funcionara sob o peso do medo, agora se via diante de uma mudança irreversível. O silêncio cúmplice começava a ser quebrado por vozes que finalmente encontravam coragem Asterisk. Mas a justiça dela não era apenas burocrática. Os castigos aplicados pelos inspetores seriam duros, mas insuficientes para quem realmente merecia aprender.
E foi durante uma última missão de treinamento, antes que os acusados fossem transferidos, que ela fez questão de mostrar o que significava enfrentar alguém que não esquece. Liderando o grupo em terreno hostil, ela expôs cada falha dos 3 agressores, obrigando-os a sentir na pele a consequência de suas escolhas. Não levantou a mão uma segunda vez, mas os deixou tropeçar em seus próprios erros, caindo diante da tropa inteira Dot Asterisk. O olhar dela não expressava ódio, mas firmeza. E foi esse olhar que os perseguiu muito mais do que qualquer golpe físico. Eles finalmente entenderam que a maior punição não era a dor passageira, mas a vergonha eterna de serem lembrados como covardes diante de todos. Seus nomes, antes marcados por arrogância, agora estavam ligados a fracasso e desonra. E não havia farda ou patente que pudesse apagar isso. Dot Asterisk. O coronel, por sua vez, não teve a mesma sorte. As investigações revelaram sua cumplicidade em inúmeros episódios de abuso e negligência. Foi destituído de seu cargo, afastado com desonra e silêncio forçado. O que antes era autoridade, agora não passava de uma sombra sem voz. E, ironicamente, a mulher que ele havia tentado manipular foi a mesma que destruiu sua carreira. Destino que muitos consideraram justo, mas que para ela era apenas o cumprimento de uma missão. Com o quartel sob nova liderança, ela poderia finalmente revelar sua identidade. Não era apenas uma recruta, era uma veterana condecorada, sobrevivente de batalhas que muitos ali apenas conheciam pelos livros. Escolhera se infiltrar não por vaidade, mas porque acreditava que as mudanças reais vinham de dentro. E foi assim, disfarçada de iniciante, que expôs as falhas, revelou os culpados e devolveu dignidade aos que estavam em silêncio. Na despedida, a tropa inteira se reuniu no pátio. Alguns a olhavam com respeito, outros com arrependimento, mas todos sabiam que jamais a esqueceriam. Ela não fez discursos longos, apenas disse: "Nunca subestimem quem vocês não conhecem. O uniforme pode esconder muito mais do que imaginam." E com isso, deixou para trás um legado de coragem e justiça que ecoaria por anos. Dot Asterisk. Ao sair pelos portões, a sensação de dever cumprido não apagava as memórias dolorosas, mas lhe dava paz. Sabia que ainda havia muitos lugares como aquele, onde o abuso e o silêncio reinavam. Mas também sabia que cada passo dela era um alerta, cada missão era uma chama acesa na escuridão. E para aqueles que um dia ousassem repetir os erros do passado, restaria apenas uma certeza: mexeram com a mulher errada, e o castigo seria sempre muito além do que poderiam imaginar.